Aleluia. Então, nessa manhã, dentro da coleção A Lei do Retorno, lembra que na semana passada nós falamos sobre sementes negativas. Hoje eu quero falar sobre a força de um solo bom. Você pode até ter uma boa semente, mas se esta for plantada em um solo que não é fértil, essa semente, ela não se tornará aquilo para o qual ela foi criada. O problema, eu vou explicar aqui, não está na semente, e sim no solo. Um cientista poderia estudar a semente, testar e descobrir ali que ela está repleta de vida. Mas, se for plantada num solo cheio de pedras, se for plantada entre as ervas daninhas e os espinhos, como na parábola de Jesus, a semente pode até germinar um pouco, mas ela não tem vida longa, logo ela vai morrer. Mesmo saudável, entendeu? Mesmo saudável, ela vai morrer por causa do solo. Então, olha o quanto é importante você estar plantado, ou você plantar num solo bom. Esse mesmo princípio, ele se aplica às nossas vidas. Você é uma semente, você é cheio de dons, de talentos e de potencial, mas se você for plantado num solo ruim, você vai ser um fracasso, você não vai alcançar o propósito da sua vida. Se você, mesmo sendo uma boa semente, um bom crente, mas se ficar convivendo com pessoas ruins, isso aí também vai atrapalhar muito o seu crescimento. Pessoas que te puxam para baixo, pessoas que te limitam, pessoas que dizem que você não vai se tornar aquilo que Deus te criou para ser, você não vai obter o crescimento que você gostaria se continuar convivendo naquele solo. Não porque haja algo errado com você, isto é, na sua semente, mas porque você está no solo errado, no ambiente errado, entre as pessoas erradas. Jesus certamente contou uma palavra sobre um homem que ele fez exatamente isso, semeou parte à beira do caminho, depois no solo rochoso, depois entre os espinhos e no solo bom. Aonde foi que a semente multiplicou e cresceu 30, 60 e 100 vezes mais? No solo bom. Ao passo que nos outros ambientes, a mesma semente, o mesmo semeador não obteve resultados. Então, um recado aqui para você: pare de andar com pessoas espinhosas. Pare de andar com pessoas que despertam o pior dentro de você, que te convencem a desistir dos seus sonhos, pessoas que fazem você ceder e não permanecer naquilo que Deus falou ao seu coração. A negatividade dessas pessoas, ela vai contaminar o seu solo e vai comprometer a sua semente, isto é, o seu destino. Aí você pergunta: ah, pastor, mas se eu disser para essa pessoa isso, ela vai ficar chateada comigo, ela vai ficar magoada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui: e o seu destino? Você não conta, não? E o seu futuro? Você não está contando com isso, não? Ou você está vivendo para agradar pessoas? Não importa o que as pessoas vão dizer ou vão achar sobre a sua decisão, é o seu destino que está em jogo. E aqui está a chave: Deus, ele nunca vai tirar uma pessoa da sua vida se não for substituí-la
por outra pessoa melhor. Você concorda comigo? Se você abrir mão de uma amizade por causa do reino, Deus, Ele vai te dar 100 pessoas para colocar no lugar daquela que você acha que perdeu. Tá? É isso que Deus faz. Você pode até inicialmente sentir, passar por um tempo de solidão, um tempo assim de tristeza, de sentir falta, mas o que acontecerá é que Deus ele vai renovar o seu círculo de amizades. Ele vai colocar novas pessoas na sua vida, vai colocar novos amigos, novas conexões, amigos muito melhores, pessoas que desta vez vão te impulsionar, te projetar para cima e não te puxar para baixo. Fuja de relacionamentos abusivos, de grupos de telefone que não edificam em nada a sua vida. Saia de determinados grupos de WhatsApp que não te fazem aproximar do seu propósito. Pelo contrário, só fazem você se afastar do desígnio. Nas Escrituras, nós temos a história de Abraão. A história de Abraão, aqui em Gênesis 12, no versículo 1, disse: o Senhor disse a Abrão, falhou aqui o Lyrics, me acompanha lá por favor, Gênesis 12, 1, o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Todos conhecem essa história, né? O que Abraão fez? Ele saiu da sua casa? Sim. Saiu da sua terra? Sim. E da sua parentela? Não. Ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Ló foi com ele. Ele deveria levar apenas a sua família imediata, que era só a Sara. Logo, Abraão e Ló tiveram um desentendimento entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e começou a ter contenda entre eles, e eles brigaram entre si, e foi necessário separar, onde Ló foi para um rumo e Abraão foi para outro. Alguns dos desafios que nós enfrentamos, irmãos, eles surgem não porque abandonamos aqueles de quem Deus nos disse para abandonar, mas na grande maioria das vezes é por aí. Olha só, o interesse de Ló era diferente do interesse de Abraão, e por isso eles tiveram um choque de ideias. E uma casa, quando ela está dividida, não tem como permanecer de pé. Por isso é necessário haver essas cisões no meio do povo de Deus, para que haja crescimento. Deus não está preocupado quanto vai ser o seu recorde de ser membro de uma igreja. Hoje, por exemplo, dia 16 de novembro, é o dia do meu segundo aniversário, o dia do meu novo nascimento, o dia do meu batismo. E eu fui batizado há muitos anos atrás, mas eu não fico contando quantos anos de batismo eu tenho, como se isso fosse um recorde. Assim como muitas pessoas, elas ficam tentando bater recorde de quantos anos você é membro de determinada igreja, não tem vantagem nenhuma nisso. Eu acho que durante a vida, você tem que sim, passar pelo menos por 2 ou 3 igrejas, porque igrejas são ministérios, são fases, são estratégias, são visões diferentes de você servir a Deus. Eu, por exemplo, tenho todos esses anos de batizado, mas eu não estou todos esses anos na mesma igreja. Deus tem me ensinado, e a cada lugar que eu vou, eu cresço mais. Então, olha só, Ló, em hebraico, significa véu ou cobertura. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Quando você abandonar Ló, Deus vai tirar o véu que te cobria. Amém? Amém, glória a Deus. O dia que Ló foi embora, a obra de Deus ela vai avançar, a obra de Deus vai crescer,
a obra de Deus ela vai ser realmente aquilo para o qual ela foi designada. Então você vai ver coisas que você nunca viu antes, você vai ter experiências que você nunca teve antes, novas amizades, oportunidades, talentos e novos patamares, principalmente. Então aprenda a escolher bem qual solo você está plantado. Se o solo for ruim, você tem que sair, você tem que ir para um solo bom, aonde você pode dali extrair o melhor que há em você. Então, mantenha a sua semente num solo fértil. Mas isso também não se refere só à igreja ou ministério. O que eu imagino também? Se você, por exemplo, é aquela pessoa que deixa a televisão ligada na Globo, na CNN o dia inteiro, e vai lá fazer as coisas, vai arrumar a casa, vai lavar o carro, isso aí é algo que vai prejudicar o seu solo. Televisão ligada o dia todo, barulho, também isso é solo. Você tem que ter cuidado, você não pode viver dentro de um ambiente com barulho. Por isso que algumas pessoas não estão crescendo, porque não conseguem se desvincular de determinados ambientes, de determinados lugares. Elas são até talentosas, têm potencial, mas o solo está contaminado. Reflete aí você, o que Deus está falando com você nessa manhã? Será que você é uma pessoa talentosa, mas que está sendo sabotado pelo lugar onde você vive, ou pelo lugar onde você serve, ou lugar onde você trabalha? Certa vez, Jesus foi atender o pedido de um pai e orar por uma garotinha que estava muito doente, a filha de Jairo. Quando Jesus chegou até a casa dele, todos estavam chorando, pranteando e murmurando. Só foi Jesus falar: não temam, a menina não está morta, ela só dorme. Todos começaram a rir, de ironia, de sarcasmo, de descaso, quando Jesus falou aquilo. Então, e quando Jesus ele resolveu orar pela menina, ele deu uma seguinte orientação, Lucas 8:51. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Deixa eu ver se você entendeu isso. Quando Jesus chegou e viu aquelas pessoas sorrindo, zombando dele, ele deu uma de Capitão Nascimento: não vai subir ninguém então, mais ou menos isso, vai ficar todo mundo aí embaixo, só vai subir Pedro, Tiago, João, Jairo e a sua mulher. Por que Jesus fez isso? Veja bem, Jesus talvez poderia fazer um milagre ali na frente de todo mundo, ele é Deus, com certeza ele seria glorificado e aquelas pessoas iriam crer. Mas com essa atitude, Jesus nos ensina que é muito importante nós controlarmos os ambientes aonde nós frequentamos. Você não pode deixar que algumas pessoas elas entrem no seu ambiente, porque quando elas entrarem, elas vão trazer dúvida, elas vão trazer questionamento, elas vão trazer negatividade, incredulidade. As pessoas, se você permitir, elas conseguem convencer você a desistir dos planos de Deus. Sabia disso? Se você vacilar, você pode permitir que a dúvida, o medo e a negatividade delas contaminem você. Então, já prevendo que isso é algo altamente possível, evite.
Evite. Evite andar com determinadas pessoas. Evite levar determinadas pessoas também para a sua casa. Uma vez eu fui visitar um novo rico aqui em Goiânia. E aí ele me chamou mais algumas pessoas e saiu mostrando a casa dele para todo mundo, inclusive para mim. O quarto, né, a suíte, o closet. Aí depois que eu saí, eu falei para ele: ô, irmão, vem cá, você não pode fazer isso não, né? Você está maluco? Você não pode mostrar a sua casa, você não pode mostrar o seu quarto, seus aposentos, o que tem dentro dos armários para as pessoas, assim não. Isso é falta de sabedoria. Preserva o seu leito, como está escrito em Hebreus. O leito conjugal é visto, dentre todos, o matrimônio, sem mácula nem ruga. Então você não pode deixar ninguém sentar na tua cama. Você não pode chegar à visita, você não pode dar a sua cama para a visita e você vai dormir no sofá. Está errado, bota a visita para dormir no sofá. Não permita que determinadas pessoas entrem nos ambientes secretos da sua vida. Tem um exemplo bíblico aqui de Ezequias. Veio uma comissão da Babilônia e Ezequias mostrou tudo para os babilônicos. Aí Isaías chegou para ele e falou o seguinte: o que você mostrou para eles? Mostrei tudo. Aí o profeta falou assim: então hoje o Senhor perdeu o reino. É exatamente isso, porque você abaixou a guarda. Aconteceu algo também semelhante com os espias no deserto. Moisés enviou 12 homens para espionar a terra prometida. Aí está escrito lá em Números 13: 10 voltaram e disseram: Moisés, não temos chance. Há gigantes na terra, comparados a eles, nós nos sentimos como gafanhotos. Se perguntar o nome, pelo menos de um desses 10 espias, eu não lembro de nenhum, nem você também. Agora, esses dois aqui, Josué e Caleb, disseram o seguinte: Moisés, somos perfeitamente capazes, vamos entrar imediatamente e tomar posse desta terra. Então nós temos aqui dois relatórios: o relatório negativo dos 10 espias e o relatório positivo de Josué e Caleb. Agora eu te pergunto: quem influenciou mais o povo? Infelizmente, o relato negativo dos 10 espiões começou a se espalhar no meio do arraial, e em pouco tempo, todos os 2 milhões de israelitas estavam desanimados, incrédulos e também negativos, dizendo: Moisés, você não acha que seria melhor a gente voltar para o Egito, não? Olha só, pessoal, esse é o perigo. É o perigo de você ouvir a voz daqueles que não foram. Você dar ouvidos a pessoas que não podem ter autoridade na sua vida. Deus havia prometido a vitória a eles, mas eles nunca a alcançaram por causa do solo em que eles estavam plantados. O solo era um solo de incredulidade, era um solo contaminado. Aquela semente não podia crescer naquele deserto de negatividade. As pessoas com quem você também se cerca são extremamente importantes para o seu crescimento, tá? Lembra de Jesus, quando ele voltou na sua cidade natal, Nazaré? Lá o solo era ruim. Acho que foi por isso que o João capítulo 1 lá, né, Natanael falou assim: será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Porque aquele lugar lá é um lugar ruim. Jesus nasceu num lugar ruim, e a prova foi dada. Ele foi lá e não fez nenhum milagre naquela cidade.
Só umas poucas curas e nada mais. Por quê? Porque ali havia um solo de negatividade. Não se aproxime de pessoas que dizem que você não consegue, que você não é capaz, de que isso não é para você. Sim, eu sei que Deus prometeu a você, né? Mas eu não vejo como é que você vai resolver esse problema. Se você não vê, o problema é seu. Eu vejo, eu creio. E mesmo se eu não estiver vendo, eu creio na palavra de Deus. Não somos guiados por vista. Então, afaste-se de pessoas assim. Encontre Josués e Calebes. Goiânia está cheia, sua cidade está cheia de Josués e Calebes, pessoas de Deus para te encorajar. Agora, se você for procurar também pessoas para te desencorajar, você vai encontrar uns montes. A internet é um lugar muito propício para isso. Então vá até essas pessoas que te enchem de fé, e não naquelas pessoas que drenam totalmente a sua fé. O inventor do automóvel chamava-se Henry Ford. O Henry Ford, ele, como todo pensador disruptivo, ele foi muito rejeitado no início. Ninguém acreditava nele, achava que ele era um maluco. E ele começou a desenvolver um carro com motor a combustão. E ninguém botava fé naquele projeto. Um dia, apresentaram a ele um homem chamado Thomas Edison. Eles são contemporâneos. Quando Thomas Edison viu a invenção de Henry Ford, qual foi a palavra que Thomas Edison disse? Uau! Ele conseguiu criar sua própria usina de energia com combustível. Então ele conseguiu enxergar o que ele estudava. O Henry Ford conseguiu uma fonte de energia móvel através de um motor a combustão. Só quem enxergou isso foi o Thomas Edison, ninguém mais enxergou. Então aquela palavra de Thomas Edison foi determinante para que Henry Ford ele fosse em frente no seu projeto. Ele encontrou alguém com autoridade e que acreditou nele. E quanto aos que achavam que ele era maluco, ele simplesmente deixou para lá. Viraram posteriormente, certamente, clientes que compraram seus carros construídos no primeiro século. Então, meu irmão, minha irmã, inclusive, o meu primeiro carro foi um Ford, né? Graças a Deus, fui ao Ford, né? Meu primeiro carro foi um Ford. 10 dos 12 espiões foram negativos, o que é mais ou menos a média, viu, irmãos? A média é normalmente 80-20, e não 50-50. É aquela chamada lei de Pareto. A sua empresa, por exemplo, o seu sustento vai vir de 20% dos seus clientes só. É incrível isso. Então, 20%, no caso ali representados por Josué e Caleb, tem mais força do que 80% representado pelos outros 10 espias. A maioria nem sempre tem a razão. Pelo contrário, se você for olhar na Bíblia, algumas consultas que foram feitas, deu errado. Por exemplo, quando Israel queria um rei, aí Deus falou assim, tudo bem, vamos fazer uma votação. Aí fizeram uma votação. Aí na votação, o que deu? Eles conseguiram o rei, Saul. Então já começou errando. Teve outra votação também na Bíblia, onde foi consultar a maioria, lá diante de Pilatos. O que a maioria decidiu? Crucifica-o. Então, meu irmão, aprenda com a palavra de Deus a não ser dirigido pela maioria. Numa igreja, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo prático da igreja. Como é que funciona a estrutura da igreja? Deus levanta um servo, um pastor, um ungido. Aí tem a liderança da igreja, tem os colegiados da igreja, as pessoas que servem na igreja. Como é que funciona a questão da visão? Deus não dá a visão para um colegiado, uma comissão, um conselho. Deus dá a visão para uma pessoa.
para um homem. E esse homem é responsável por tudo. Me lembro quando eu tive uma oportunidade de conversar com o pastor Márcio Valadão. Eles estavam prestes para comprar a rede super de TV lá em Belo Horizonte. Toda a diretoria da igreja foi contra. Não, pastor, nós não podemos fazer isso, não tem dinheiro, nós não vamos conseguir. Mas o pastor Márcio bancou a decisão, falou assim, não, é de Deus. E o pastor estava certo. Era de Deus, e a igreja cresceu de forma exponencial na cidade, por conta da televisão. Então, outra coisa, o que é mais difícil ou é mais fácil? Convencer uma multidão ou convencer um homem de Deus? É mais fácil convencer uma multidão do que convencer ou dissuadir um homem de Deus na presença de Deus. Então você aprenda isso. Então, evite ir atrás da manada, quando muita gente sai da igreja num dia só, porque possivelmente aquele povo está errado. Por anos, Eliseu trabalhou no campo. A Bíblia fala que ele era um agricultor. Sem dúvida, o destino de Eliseu seria como de qualquer um outro agricultor daquela época. Uma vida medíocre, uma vida limitada. Mas um dia, passou na sua frente o profeta Elias, e o convidou para segui-lo, igual Jesus fez com os discípulos. Elias fez com Eliseu. E a Bíblia fala que Eliseu, ele largou tudo e acompanhou Elias. Elias estava fazendo grandes coisas. Eliseu então raciocinou rapidamente: aqui está um bom solo para eu plantar as minhas sementes. Olha só a atitude de inteligência de Eliseu. Elias é um bom solo, eu vou atrás desse homem. Por anos, Eliseu serviu a Elias. Ele o servia trazendo comida. O profeta não o abandonava. Por 3 vezes, Elias tentou mandar Eliseu embora. Eliseu, vai cuidar da sua vida, vai cuidar dos seus negócios. Não mexe com esse negócio de ministério, não. Isso aqui é difícil, rapaz. Você vai sofrer muito. Mais ou menos assim. Mas não, Eliseu foi firme e não cedeu. Antes de Elias ser arrebatado, Eliseu faz um pedido para Elias. 2 Reis 2, versículo 9. Dá-me porção dobrada do teu espírito. E ele recebeu de Elias porção dobrada do seu poder. Se você for ler o texto de Reis, você vai perceber que Elias fez 7 milagres. 7 milagres foram narrados. Eliseu fez 13 milagres, enquanto estava vivo. Só que, depois de morto, enterrado, certo dia, um soldado foi atingido numa batalha e caiu morto. Só que ele caiu em cima do túmulo de Eliseu. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o soldado ressuscitou. Eliseu, ele fez 13 milagres vivo. E o 14º, ele o fez quando já estava morto. Então Deus deu sim para Eliseu a porção dobrada, o dobro de milagres que Elias fez, Eliseu, ele realizou. Agora, se Eliseu estivesse lá, onde ele foi criado, no campo, naquele ambiente limitado, com os amigos com quem ele cresceu, ele jamais teria visto o azeite multiplicar, o machado flutuar, a panela de farinha, e enfim, manter uma cidade inteira, e uma série de outros milagres. Ele precisava plantar a sua semente em solo certo, e foi o que ele fez. Então deixa eu falar aqui uma coisa para você. Você precisa, para você ter um efeito no seu futuro, hoje
você precisa plantar sua semente em solo bom. Você precisa de pessoas na sua vida que estejam mais avançadas do que você. Se na turma onde você convive, você lá é o melhor, então está na hora de você vazar. Você tem que ir para um outro ambiente onde você vai ali ter pessoas maiores e melhores do que você, para você crescer lá. Porque senão você vai ficar limitado achando que você é grande entre os pequenos, aí é fácil. Se você é o mais inteligente da sua classe, então muda de classe. Se você é o mais crente lá da sua turma, então muda de turma. Talvez esse pessoal aí não esteja levando Deus a sério. Quantos estão entendendo o que a palavra de Deus está falando com você? Amém? E se você encontrar pessoas melhores do que você, não se intimide por causa disso. Se inspire nelas. Amém? Se inspire. Eu quero ser igual fulano de tal. Não tem problema não. Deus gosta disso. Isso significa solo bom. Para terminar, quero citar o fato lá que aconteceu em Atos capítulo 3. Havia um homem paralítico que estava há 40 anos ali naquele lugar, na porta do templo pedindo esmolas. Certo dia, Pedro se aproximou dele, ele pediu esmola. Atos capítulo 3, versículo 6, está escrito: disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Agora presta atenção aqui, o versículo não termina aqui, tem um próximo versículo. Tem o 7. Segurando-o pela mão, amém, irmãos? Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Perceba que Pedro não deixou o homem no chão, simplesmente liberou a palavra, levanta e anda. Não foi assim que aconteceu. A Bíblia diz que Pedro liberou a palavra, e o que mais? Ele estendeu a mão e puxou o homem para cima, tá? E o ajudou a levantar. Ei, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Você precisa de gente que estende a mão para você, que te ajuda a levantar, e não só quem fala palavras bonitas para você. Você precisa de pessoas como Pedro, que te tiram do chão, que te tiram lá de onde você estava plantado. Você está desanimado? Eu não vou deixar você ficar desanimado. Eu vou te puxar. Eu vou te trazer para perto. Eu vou te levantar, porque eu sou seu irmão. Porque eu sou seu amigo. Porque eu sou seu pastor. Isso é que tem que ser feito. Você se machucou? Beleza, nós vamos tirar você das cinzas. É assim que a igreja deve fazer. A pessoa chegou aqui machucada, amém, né? Nós vamos orar por você, nós vamos levantar você, nós vamos tirar você desse lugar de dor. Perdeu algo? Levanta, Deus vai restituir. Nós vamos te ajudar a resgatar a dracma perdida. Nós vamos até aonde for com você, até encontrarmos. Passou por uma decepção? Levante-se, preocupa não, vira a página. Deus tem uma nova história na sua vida. Vem com a gente, nós vamos ajudar você a se levantar. Nós vamos pegar na tua mão e nós vamos ir até onde for preciso com você, para que você possa sair desse solo ruim e vir para um solo bom.
Uma vez um irmão da igreja se acidentou e eu fui lá prestar socorro. Eu fui com ele na maca, empurrando. Eu falei para ele assim: eu vou contigo até onde eu puder aqui. Aí chegou um momento que os enfermeiros falaram assim: daqui o senhor não pode passar. Eu falei assim: amém. Mas é até onde eu podia vir, eu vim com você. É mais ou menos isso. Você está solteiro, está solteira, vamos ajudar você a casar. Vamos ajudar você a encontrar uma pessoa certa. Vamos ajudar, nós vamos orar, nós vamos segurar você pela mão, porque não é bom que a pessoa esteja só. Pessoas precisam de pessoas. Você está com dificuldade financeira? Então nós vamos te ajudar também a sair desse buraco financeiro. Tem solução? Tem solução. Ah, pastor, mas eu não consigo ganhar dinheiro. Não, irmão, nós vamos ajudar você a ganhar dinheiro. Não é que a gente tem essa unção, mas é porque a gente ora e Deus abre porta. E Deus vai te abençoar. Só que você não pode ficar lá, neste lugar, o resto da vida. Você tem que sair, você tem que levantar a mão, pedir ajuda. Você tem que fazer a sua parte. Você precisa de pessoas que te impulsionam na direção do seu destino. E aqui nós temos muitas pessoas nessa igreja que podem cumprir esse papel. Como este homem da história, Pedro, o puxou e não deixou ele ser consumido pelas suas dúvidas. E antes das pessoas chegarem dizendo que ele não estava curado, Pedro já o puxou pela mão e disse: você vai com a gente. Não deu nem tempo para o pessoal chegar e jogar água fria no milagre dele. Então, irmãos, Deus tem Pedros, Elias, Josués, Calebes, por aí, para te abençoar, para te encorajar, para te puxar para cima. E Deus já designou essas pessoas para elas entrarem no seu caminho, pessoas destinadas a ajudar você a crescer. Agora, faça a tua parte também. Arranca essas ervas daninhas aí, sai do meio das pedras e dos espinhos e vem para o solo bom. E se você mantiver a sua semente em solo fértil, eu creio e declaro que você vai florescer, de que você vai crescer, de que as suas sementes elas vão dar muitos e muitos frutos, de que você vai se tornar uma pessoa notória, de que você vai andar com as suas próprias pernas e de que você vai alcançar o desígnio para o qual Deus te preparou. Creia nisso. E se você recebe essa palavra nessa manhã, diga amém, diga graças a Deus, diga: eu recebo, Senhor, essa palavra no meu coração.